Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Desvendando a Bioquímica e hoje nós vamos falar de ácidos nucleicos. O maior representante dessa classe de biomoléculas, ou pelo menos aquele mais famoso que todo mundo já ouviu falar, é o DNA. Mas também existe mais um ácido nucleico chamado RNA. Hoje nós vamos conhecer esses dois, ver a função desses dois e saber qual é a diferença de um para outro. Então vamos começar com a função do DNA. O DNA é como se fosse um livro de receitas, em que nós guardamos toda a informação de um organismo vivo. Então a principal função do DNA é armazenar as informações que o nosso corpo precisa para funcionar. Já o RNA tem uma outra função que é muito importante. Ele principalmente trabalha na síntese de proteínas. A gente já viu que as proteínas fazem grande parte do nosso corpo. E além das proteínas, nós vimos as proteínas mais específicas que catalisam reações no nosso corpo, que a gente chama de enzimas. Então, o RNA é responsável por produzir essas enzimas. É ele que vai sintetizar as nossas proteínas. Então, eu vou começar falando do DNA. Eu acho que todos nós temos inconscientemente o desenho do DNA na nossa cabeça. É isso que eu desenhei aqui. É uma estrutura que a gente chama de dupla hélice. Então o DNA tem duas fitas que se juntam através desses tracinhos aqui do meio, que eu já vou explicar o que é, e elas se torcem formando uma hélice. E como são duas fitas, a gente chama de dupla hélice. Agora, o que são essas fitas e o que são essas ligações entre essas duas fitas? Bom, essas fitas do DNA são grupos que a gente chama na química de grupos fosfato. E eles estão ligados uns com os outros, como eles se dessem as mãos, assim, um para cada lado. Isso vai formar uma cadeia bem longa de fosfatos ligados uns com os outros. Em cada grupo fosfato, a gente tem ligado um grupo que a gente chama de nucleosídeo, que é a junção de um açúcar que tem 6 átomos de carbono, então a gente chama esse açúcar de pentose, e uma base nitrogenada, que também é um grupo químico que a gente não vai ver a estrutura, mas dá para ver pelo nome que ele tem nitrogênio. E no DNA a gente tem 4 tipos de bases nitrogenadas que a gente vai utilizar para fazer a sequência inteira do DNA. Essas bases eu representei por letras, tá? Eu coloquei A, C, G e T. Esses são os apelidos das bases nitrogenadas. Os nomes delas são adenina, citosina, guanina e timina. Não se preocupe com esses nomes, é só para vocês não verem essas letras e ficarem sem saber do que se trata. E aí vocês podem perceber que a gente tem a adenina com um formato redondinho aqui e a timina com outro formato redondinho. Então eu consigo encaixar esse formato redondo com esse formato redondo aqui de baixo. E quando eu junto esses dois, eu consigo fazer uma ligação aqui entre as duas hélices. Então no fim, essas ligações aqui em laranja que eu representei são essa parte aqui de um lado de uma das fitas ligado com essa região aqui de outra das fitas. Então a gente vê que a adenina, consegue interagir com a timina e a guanina consegue se ligar à citosina. Então aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho também um triângulo. E elas sempre vão se ligar dessa forma, pessoal. Timina com adenina, citosina com guanina. E só essas 4 bases nitrogenadas são capazes de descrever como o nosso corpo funciona. É claro que no nosso DNA a gente tem um monte dessas bases nitrogenadas que formam cadeias bem longas mesmo, e que vão conter toda a informação do nosso corpo. Já o RNA, ele vai ter uma estrutura um pouco diferente. Primeiro, que ele não vai formar essa dupla hélice. Ele vai ter só uma fita. Então essa fita vai ter as bases nitrogenadas todas expostas, elas não vão se ligar com outras bases nitrogenadas da outra fita, por exemplo. E além disso, ao invés da gente ter timina, a gente tem uma outra base nitrogenada, que a gente chama de uracila, por isso eu representei por U. Então qual é a relação entre o DNA e o RNA, já que nós temos que o DNA guarda toda a informação do nosso corpo, e o RNA precisa dessas informações para sintetizar as proteínas. Bom, como a ideia do Desvendando a Bioquímica não é entrar em muitos detalhes sobre como funciona DNA, RNA, que é um assunto
muito gigantesco, a gente poderia falar muita coisa sobre DNA e RNA. Então eu vou falar bem resumidamente como o RNA e o DNA se conversam. Então é o seguinte, pessoal. O DNA é como se fosse o grande livro que não pode sair da biblioteca de jeito nenhum. O DNA fica guardado aqui dentro do núcleo da nossa célula. Então aqui eu desenhei uma célula que contém um núcleo. E dentro desse núcleo tem o DNA. Então é como se eu tivesse uma proteção, parece até um ovo, né? Então como se eu tivesse uma proteção, como se fosse a gema do ovo, que envolvesse aquele DNA, que é o nosso material genético. Então aqui dentro desse núcleo nós guardamos o DNA. O RNA tem vários tipos. O que a gente precisa entender é que o RNA vem aqui dentro, como se ele estivesse indo na biblioteca, e ele não pode retirar o livro com as informações da biblioteca. Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar uma parte do livro e agora sim ele consegue tirar essa cópia do núcleo da célula. Então ele vai lá, então é como se ele estivesse na biblioteca, copiasse ali o que está escrito no livro e fosse para fora da biblioteca. Fora da biblioteca, ele vai entregar essa receita para outras moléculas de RNA que vão juntar aminoácido por aminoácido para fazer as nossas proteínas. Então aquela estrutura primária de aminoácidos, ela é sintetizada pelos RNAs, pelas moléculas de RNA. Então o vídeo de hoje vai ser mais curto, porque esse assunto, se eu for começar a falar um pouco mais, eu vou ter que me aprofundar muito. E não é a ideia dessa série de vídeos, a gente vai fazer um aprofundamento muito grande sobre as biomoléculas que a gente está vendo. Então, o que nós vamos fazer é um experimento para a gente conseguir extrair DNA de frutas ou até mesmo de saliva. Então vamos para o experimento e durante o experimento eu já aproveito para explicar para vocês o que está acontecendo e por que estamos utilizando cada um dos ingredientes, beleza? Então vamos para o experimento. Bom pessoal, no experimento de hoje a gente vai extrair DNA de uma fonte vegetal, no caso vai ser uma banana, então a gente vai extrair o DNA de uma fruta e de uma fonte animal, no caso eu. Vamos extrair DNA das células da minha boca, tudo bem? Então para isso o procedimento vai ser igual para os dois. Claro que a gente tem que tomar um cuidado maior na hora de extrair o DNA da banana, porque ele está guardado em células vegetais que são mais resistentes estruturalmente do que as nossas células, que são células animais, tudo bem? Então eu vou começar extraindo o DNA da minha saliva, da minha boca. Então para a gente começar o nosso experimento, nós vamos precisar de um copo d'água com um pouquinho de água só, não precisa encher. E eu vou adicionar meia colher de sopa de sal na nossa água para fazer uma solução salgada, uma solução salina. Bom pessoal, eu tinha adicionado até água demais, então eu tirei um pouquinho de água. A gente vai precisar disso daqui de solução de água com sal. Agora o que eu vou fazer é esperar essa solução solubilizar todo o sal. Tá vendo que ela tá turva? Ela tá um pouco esbranquiçada. Eu vou deixar ela ficar transparente de novo e aí eu vou dar continuidade ao experimento. Bom, deu uma melhoradinha aqui. Eu coloquei sal demais também, ficou um pouquinho no fundo do copo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pôr essa água na boca, não é para beber essa água, eu vou pôr essa água na boca e vou fazer um bochecho. Vou ficar bochechando essa água e eu vou limpar o copo para tirar esse restinho de sal que ficou no fundo. Tudo bem? Então vamos lá. Devolver a água para o nosso copo, então já coloquei as minhas células aqui dentro e eu vou limpar a boca que fica com gosto ruim. Bom pessoal, temos aqui então a nossa água com saliva. Já estamos ficando expert de trabalhar com saliva, né? Semana passada com as enzimas a gente também utilizou saliva. E agora o que eu vou fazer é adicionar algumas gotinhas de detergente, tudo bem? Não precisa colocar muito detergente, tá? Porque quanto mais detergente você colocar, mais espuma vai fazer. E por conta da nossa saliva, ele já fica com uma espuminha na parte de cima. Então agora eu vou misturar com cuidado o detergente na nossa saliva. E aí a gente vai esperar um pouquinho. Bom pessoal, então primeiro de tudo, por que a gente colocou o sal e depois a gente colocou o detergente? O sal vai ajudar a gente a coletar as células da boca e quando a gente for fazer a extração,
ele vai ajudar o DNA a sair da fase aquosa e ir para a fase alcoólica. Nosso próximo passo vai ser adicionar álcool. Eu vou utilizar um álcool mais concentrado, que é o álcool 70 graus. Mas ele é um pouco difícil de encontrar no supermercado, assim. Então, se vocês quiserem utilizar o 46 graus ou 45, o que vocês acharem aí, também é para funcionar o experimento. E o detergente a gente vai utilizar para romper ali as membranas que protegem primeiro a nossa célula e depois o núcleo, que é onde fica o DNA. Tudo bem? Então, agora que eu deixei descansando, eu vou adicionar o álcool. E presta atenção, porque nessa parte é importante que vocês adicionem o álcool devagar, tudo bem? Se você adicionar o álcool muito rápido, a água e o álcool vão se misturar. E a gente não quer que eles se misturem por enquanto. Bom, pessoal, o álcool eu coloquei ele no freezer um pouquinho para ele dar uma gelada. E não se preocupe, pode colocar ele no freezer que ele não vai congelar, tudo bem? Então, para a gente fazer essa adição lentamente, eu vou utilizar a técnica que a gente costuma utilizar no laboratório, que é utilizar um bastão de vidro para guiar o líquido que a gente está colocando. Tudo bem? Bom, pessoal, eu aproximei a câmera aqui para vocês verem algumas coisas. Então, primeiro vocês estão vendo que tem duas fases, né? Uma aqui embaixo, que é a fase aquosa, e essa fase aqui em cima, que é a fase alcoólica. Se vocês conseguirem ver, existem alguns fiozinhos aqui que estão subindo da fase aquosa para a fase alcoólica. E não sei se vocês conseguem ver, acho que não, peraí. A gente também tem uma caminha desses fios aqui na interface, na divisão da água com o álcool. Eu vou tentar movimentar agora aqui o copo para a gente conseguir enxergar o DNA. Esses fios que já estão subindo já são o DNA. Então eu vou tentar puxar aqui mais do DNA. Olha, pessoal, eu consegui pegar aqui esse negócio que parece uma baba. São os nossos fios de DNA, tudo bem? Ó, aqui na solução, quando eu giro assim quando eu tô girando o bastão de vidro, o DNA tá se enrolando no bastão. Bom, pessoal, esses fios são os fios de DNA que eu extraí da minha saliva. Ó, pessoal, aqui no bastão de vidro ficou enrolado um monte de fio de DNA, tudo bem? E agora, pessoal, nós vamos extrair DNA da banana. Eu peguei aqui uma banana que já passou do ponto, ela já está mais molinha. E o que a gente vai fazer agora é colocar essa banana em um saquinho de plástico. Então eu vou colocar a banana dentro do saquinho, eu vou fechar esse saquinho e eu vou esmagar a banana, tudo bem? Para ficar em pedaços bem pequenininhos. Na verdade seria bom que ela virasse uma pasta bem homogênea com a menor quantidade de pedaços sólidos, tá? Bom, essa banana que eu peguei, ela já estava meio madura assim, meio passada, então ela tá bem molinha, bem fácil de esmagar ela assim. Bom, eu já preparei a nossa papinha de banana e agora a gente vai utilizar o mesmo procedimento que a gente tinha utilizado para extrair o DNA da minha boca. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de água com sal e detergente. E aí eu vou continuar amassando aqui para a gente conseguir extrair bem o DNA. Tudo bem?
Então, mais uma coisa para vocês pensarem aí, pessoal. O saquinho não pode estar vazando, tá? Eu utilizei esses ziplocs que eles são bem úteis para essas situações. Agora eu vou fechar certinho aqui em cima. Testar se não está vazando água. Perfeito. E agora a gente vai agitar um pouquinho mais aqui, dar uma amassada maior aqui na banana, até formar um suco de banana com sal e detergente. Ok, não é bom tomar esse suco. É importante, pessoal, não chacoalhar muito o saquinho, porque senão vai formar muita espuma aqui dentro, tá? O ideal é sempre amassar aqui na parte do líquido, no fundo do líquido, tudo bem? E devagarzinho. Dependendo do vegetal que você for testar para fazer essa experiência, é interessante você aquecer um pouco a solução nesse estágio. Então, se você estiver fazendo com o Ziploc ou qualquer saquinho selado, você tem que abrir o Ziploc e deixar ele em banho-maria, tudo bem? No caso da banana, eu acredito que não vai ser necessário, é mais fácil extrair o DNA da banana. Então agora que temos essa solução, eu vou voltar ela para o copo e aí a gente vai fazer a mesma coisa, pegar o álcool gelado e adicionar devagarzinho para a gente ver as duas fases, a fase aquosa e a fase alcoólica. Bom pessoal, eu percebi que quando eu passei para o copo tem bastante sólido ainda, bastante banana em pedaços grandes. Então, para não ficar tão poluído o nosso experimento e a gente correr o risco de não ver o DNA subindo para a fase alcoólica, eu vou peneirar essa solução aqui para ver se a gente consegue levar só o líquido para um outro copo, tudo bem? Então pessoal, aqui ficou bem melhor, tá? Sem a pasta de banana, ficou bem melhor, vai ficar bem mais fácil da gente enxergar o que vai acontecer no experimento. Então agora eu vou colocar a câmera mais perto para vocês verem a adição do álcool e a separação do DNA. Então eu vou começar a adicionar o álcool, eu vou colocar aqui o nosso bastão de vidro para a gente guiar o álcool. E assim ele vai bem mais devagar. Ó, vocês já estão conseguindo ver o DNA subindo. Ó. O DNA da banana não é tão viscoso. A gente consegue ver os floquinhos de DNA. Então por hoje é isso, pessoal. Hoje vocês viram o DNA e o RNA, quais são as suas funções e mais ou menos como eles funcionam. E também conseguiram aprender como extrair DNA de frutas ou da nossa própria saliva. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, sugestões, deixem aí nos comentários e a gente se vê na semana que vem. Até mais!